que isso se tratava do que eu chamo de estelionato eleitoral. Não há por que se justificar que você, procurando um candidato, haja um pagamento, um impulsionamento e mande para a página do outro, e você, na verdade, no mínimo perde o seu tempo para tentar achar o candidato que você pretende ter maiores informações. Eu me recordo, isso há quase 4 anos atrás, quando me posicionei pela primeira vez aqui, fiquei naquele momento sozinho, depois o tribunal foi evoluindo, chegamos a 4-3, aí houve a alteração da composição, chegando até a resolução, a maioria, a resolução de maternidade da ministra Carmen Lúcia e aprovada na terça-feira. E um dos fundamentos, como lembrou bem o ministro Raul Araújo, um dos fundamentos vem de decisões do Superior Tribunal de Justiça no campo do direito do consumidor, principalmente, onde se procurava você quer comprar um veículo, por exemplo, se joga para outro veículo. E por que se joga para outro? Porque se impulsionou, ou seja, você acaba pagando as Big Techs para elas desvirtuarem a procura, a vontade, seja do consumidor, como o STJ reconheceu, seja do eleitor, como o Tribunal Superior Eleitoral vem. Boa tarde a toda a população brasileira, paranaense, em especial aos deputados e aos servidores que trabalham nessa casa. Essa casa de parlamentares, onde é necessário falar. E o falar, quando diz respeito à verdade, precisa de coragem. Coragem para desagradar os poderosos. Coragem para desagradar os donos das grandes propriedades, como muitos aqui nessa Assembleia, mesmo sabendo que ao falar essa verdade, perderá muitos amigos, ganhará novos inimigos. Falar a verdade. É necessário também ter discernimento para falar a verdade. Muitas são as verdades. A que a chuva cai de cima para baixo é uma verdade. A que nessas cadeiras há um assento confortável também é uma verdade. Verdades inocentes, que não atingem o núcleo do poder. Eu disse aqui nessa casa uma verdade, e todos viraram as costas, como fazem agora. A verdade foi de que aqui, em grande maioria, os deputados não são interessados nos direitos e nas melhores condições de vida do povo. Aqui nesse lugar, vige, infelizmente, a lógica do benefício próprio, a lógica dos cargos comissionados, dos tráficos de influência, dos postos almejados, nem que para isso seja necessário pisar no crânio do próprio colega ao lado, que é cumprimentado e abraçado todos os dias. Aqui, nesse lugar, eu soube, com os meus olhos, que a corrupção reinava e representava e representa esse parlamento. Digo isso porque há muitos casos aqui de corrupção. Rachadinha, acordos escabrosos com o Ministério Público, formações de quadrilha, evasão de divisas. Muitos os delitos e muitos os delituosos aqui, nesse lugar. E quando, a partir da figura da presidência da Assembleia, no nome do senhor Adhemar Traiano, descobriu-se
mais um caso de corrupção. Os deputados não se sentiram incomodados, suficientemente incomodados para agir, levantar, falar a verdade contra os poderosos. Eu gostaria muito, e esse seria o meu sonho de parlamento, ver essa energia, esse rigor que tem, por exemplo, o delegado Tito com os criminosos de bairro, os ladrões de galinha. Eu queria ver essa mesma energia quando o senhor descobriu que há uma confissão por parte do presidente da casa de um delito. Corrupção, esculpido também no Código Penal. O senhor nunca aqui falou uma palavra. A verdade necessita coragem de não se curvar aos poderosos, ao mesmo tempo que pisa nos mais fracos. Coragem eu não vejo nas palavras do Senhor, com todo respeito. Essa coragem tem consequências. Nenhum aqui se levantou. O presidente da Assembleia ainda é o mesmo. E como presidente representa a todos vocês. Todos vocês parlamentares são representados. Mas não estão incomodados. Então a corrupção não é exceção. Não é excrescência a ser extirpada nessa casa. Pelo contrário, é essência de um comportamento produzido e reproduzido há séculos pelos homens brancos, donos do poder. Hoje, eu me deparei com uma punição no Conselho de Ética. Qual o crime? Falar a verdade. Quando eu disse, no meio desta Casa de Leis, que o deputado Adhemar Traiano não é rei, eu disse porque, sob o jugo da Constituição Federal, num regime democrático e republicano, não há reis. Então, senhor presidente, o senhor não é rei. Segundo lugar, afirmei também que o deputado é corrupto. E afirmei porque, senhor deputado, afirmei porque foi uma confissão dele próprio. Não construí, não inventei, não li, não assisti. Eu soube pelas palavras do próprio presidente, num acordo de não persecução penal, instituído pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que por mim foi representado no Conselho Nacional do Ministério Público. E o que fazem hoje os meus perseguidores? Uma devassa em minha vida. Nos bairros onde morei, amigos, familiares, dizem que pessoas vão até lá perguntar por mim, sobre eventuais erros que eu tenha cometido nesses meus 40 anos de vida, nos bairros onde eu morei. As pessoas com quem eu trabalhei estão sendo entrevistadas. Os meus ex-assessores de Câmara dos Vereadores estão sendo chamados de ofício pelo Ministério Público para, num ambiente sugestionável, dizerem se alguma ilegalidade não acontecia no meu gabinete, ao modelo das rachadinhas. E eu posso dizer a todos, com a consciência de quem dorme todas as noites porque não tem medo da morte, senão da vida insuficiente, da miséria em que somos enterrados desde que nascemos, e eu sou fruto disso. E crianças, como as que eu fui, são soterradas nos escombros da miséria por conta de políticos como vocês.
no geral, que não se importam com a corrupção, porque infelizmente a tornaram natural. Políticos como aqueles que são leões a favor da lei, do rigor e da morte, das armas, contra os famélicos de pés descalços nas ruas de terra, sem perspectiva, sem pai, sem paz, sem esperança. Mas ao mesmo tempo são cordeiros adestrados frente ao poder. A política de vocês é também, no país mais violento do mundo, uma política genocida. E eu denunciei o Ministério Público. Também. Denunciei os juízes, desembargadores que assinaram esse acordo no Conselho Nacional de Justiça. Denunciei o presidente Adhemar Traiano no Conselho de Ética desta casa. Denunciei as forças policiais quando executaram covardemente pessoas inocentes na rua da cidade, como o jovem Caio José, que aqui foi difamado pelo deputado Ricardo Arruda. Eu disse a verdade e sabia que dizer a verdade requer coragem, discernimento, mas, sobretudo, propósito. E eu tenho um propósito. Não quero ibope, não quero likes, não quero ser deputado federal, senador ou presidente. O que eu quero é que a minha filha, os meus netos, que um dia terei, que as pessoas lá da Vila Macedo, em Piraquara, do Jardim Cláudia, em Pinhais, do Jardim Graziele, em Almirante Tamandaré, da favela da Perdizes, ali no Atuba, e de todos os lugares que eu morei, que essas pessoas vejam em seus bairros saneamento básico, unidades básicas de saúde, escolas técnicas, universidades, empregabilidade, para que não sejam embrutecidas pela existência miserável e não percam o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, para que não sejam amanhã mais uma estatística, um número, como eu, na lógica do sistema, deveria ter sido. Olham os poderosos para mim e dizem: qual carreiro foi aberto para um ser desses chegar até aqui, espantados, horrorizados? E tentam fechar esse carreiro, mas não enxergam, não sabem como eu cheguei até aqui, porque não conhecem os caminhos do povo, da perseverança, da resistência, da fé. Essa fé me faz crer na verdade, e por ela eu sacrifico o meu mandato. Por ela eu sacrifico a mim mesmo. Por ela eu troco tudo o que tenho. Porque somente a verdade pode nos libertar. A verdade é revolucionária, sempre. A verdade está ao lado dos oprimidos. Porque apenas os oprimidos têm verdadeiro interesse na verdade. Porque esse sistema se alimenta da mentira. Deputados como o Ricardo Arruda se alimentam da mentira. E tantas as vezes que ele mentiu aqui e foi imediatamente desmentido. A mentira, hoje, pelo advento das redes sociais, virou um instrumento de guerra. Fake news, gabinete do ódio, agente secreto de Israel, Tal Hanan, que se apresentou como Jorge, na reportagem da Forbidden, disse que vendia eleições para o terceiro mundo em democracias fragilizadas pela exploração imperialista e colonialista. Como ele vendia a eleição? Como fez a Cambridge Analytica, Steve Bannon,
fabricando fake news em ritmo industrial, a ponto das pessoas confundirem o que é verdade com o que é mentira. Minuto para concluir, deputado. Guerra, a mentira, tem como resultado inevitável a discórdia. E a discórdia gera a morte. É um ciclo que só pode ser interrompido com a verdade. Seja como for, doa a quem doer. E que as investigações sobre mim, senhor presidente, continuem. Porque eu, como servo da verdade, serei o primeiro a dizer: pergunte para mim. Sei coisas sobre mim que, mesmo investigando, vocês não saberão. Pergunte a mim, eu falarei.